Valeu, cara. Valeu mesmo. E, cara, aproveito também para agradecer você por disponibilizar o seu tempo. Aí eu sei que a sua agenda de coaching é bem ocupada, né, cara? Mesmo durante a pandemia. E você dedicar esse tempo para a gente aí, eu queria dizer gratidão aí em nome da família que está sempre comigo aqui. Tá bom, parceiro? Ô, meu irmão, assim, gratidão também por minha parte, né? Porque a oportunidade, né, de também me conectar com a sua galera e também contigo, mano. Você é uma pessoa assim muito querida por mim, uma pessoa que eu tive uma alegria de conhecer pelas caminhadas aí de aprendizagem, né? A gente se conheceu num curso, né, de formação em psicologia positiva e desde lá, desde então, a gente vem se fortalecendo uma amizade, né, um coleguismo e uma admiração, né? E isso é uma alegria muito grande para mim. Então, é uma satisfação, gratidão de estar aqui também. Tamo aí, mano. Tamo aí, tamo junto. Brigadão, parceiro. Brigadão. Parceiro, olha só. Eu vou colocar uma imagenzinha aqui. Muitas vezes a gente vê, cara, os nossos colegas de profissão aqui da área de educação física se comunicando com o cliente, né? Aí você vê que às vezes um personal trainer que não é tão bom tecnicamente tem muitos clientes e às vezes os próprios colegas reportam bem, porra, professor, o que esse cara tem que o treino dele não é meia boca e tal, e ele se conecta. Se alguém já viu alguém assim, coloca o joinha para mim aí embaixo, dá um like, porque essa pergunta o pessoal me faz muito quando eu vou ministrar algum módulo de comunicação. Até professores me perguntam, cara, como é que tu faz para manter a atenção da galera? Então, isso aí a gente tem uma técnica, né? De se comunicar e de entender o público. E aí, galera, assim, ó, uma coisa que é muito importante que o professor vai falar para vocês é que quando eu falo isso, a galera, poxa, velho, mas será que o cliente não entende aquilo que eu falo? E aí, moçada, há um tempinho atrás eu fiz um gráfico que eu vou ver se dá para você ver bem aí, ó. Muito Olha bom. só. O que são essas flechinhas aí, galera? Assim, ó, que eu coloquei aí, vai estar no slide de vocês lá, tá? Vou explicar para vocês, para justificar por que você não pode perder essa aula e por que aquele colega seu que não assistir vai estar perdendo informação. A primeira flechinha verde que aparece lá é aquilo que eu quero dizer para o meu cliente. Então, olha o tamanho daquela flechinha lá, verdinha. Aí você pensou, então, eu quero dizer para o seu João que ele tem que fazer assim. Aí a segunda flechinha é o que você diz. Quando você diz, a gente já tem uma perda de informação. Sabe o que o seu João ouve de você? A terceira flechinha verde que está ali. Vou botar mais ou menos o meu dedinho aqui, ó. Ela está ali. O que o seu João, do que ele ouviu, que ele compreende? Perde um pouquinho mais. O que o seu João retém para ele poder executar no próximo exercício de você? Menos ainda. E quando ele responde você com aquilo que ele entendeu, menor ainda. E a vermelhinha que está embaixo é o que se perdeu nesse processo. Então, cara, queria que vocês aí entendessem que se perde muita informação quando você está comunicando. Vou repetir. Lá de cima é o que você pensou em falar e o vermelhinho lá de baixo é tudo que se perdeu. Cara, e por que se perde tanto assim entre essas informações? Porque assim, ó, você precisa se colocar no lugar do outro. Quando você quer se comunicar, eu não posso usar a mesma linguagem que vocês, que numa banca de doutorado que eu estava ontem, nem numa banca de mestrado que eu estava hoje. Então a gente precisa ter essa empatia de se colocar no lugar do outro. Mas só com empatia não dá. A gente precisa, além da empatia, saber que as pessoas são diferentes e têm perfis diferentes, tá? E aí tem pessoas que estudam muito esses perfis. E você saber qual é o perfil que o seu aluno tem, vai melhorar a comunicação, vai diminuir a flechinha verde que você vai ter lá nos seus slides para nunca mais esquecer. Desculpa, a vermelhinha, ela vai ficar menor. Então, moçada que está chegando agora, o nosso grande objetivo hoje, dessa aula com o professor Fausto, é diminuir o tamanho dessa flechinha vermelha do que se perde. Para isso, você precisa conhecer melhor o seu aluno. E é isso, de conhecer melhor o seu aluno, o seu cliente, é que o professor Fausto é um craque e vai estar compartilhando com a gente hoje aqui. Beleza, moçada? Muito bom, excelente aí
a sua explicação, e é exatamente, o que eu vejo é exatamente o que você está colocando, né? Essa perda de informação é interessante também, porque eu trabalho em níveis diferentes de comunicação, né? Porque a minha formação é jornalismo, né? Eu dei aula durante alguns anos de jornalismo, que entra um pouco até no que você falou. Quando você falou de empatia, em termos de adequar o discurso, a gente pode chamar isso de retórica também, né? Retórica é a capacidade de você adequar o seu discurso para o meio que você está. Né? E políticos, por exemplo, dentro disso, né? O político, quando ele quer se parecer com o povo, se aproximar, ele fala o quê? Fala errado, ele fala a linguagem mais popular. Então, ele, com essa modalidade de discurso, ele se aproxima. Quando ele quer se mostrar como autoridade, ele usa palavras difíceis, por exemplo, que aquele determinado público não vai entender. Então, aquele público vai entender o quê? Um cara inteligente, um doutor. Né? Então, isso é técnica, né? Mas já é uma técnica importante, a retórica. Só que, como você falou, ela por si só, ela não garante a diferença da flecha, né? O que garante são outras questões, que é o que a gente vai trazer para falar de uma forma até dentro do máximo possível objetiva e simples, né? Para que quem está assistindo consiga já botar na vida, já praticar de alguma forma. Né? Muito bom. Show de bola. Então, Fausto, eu sei que não é simples, tá? Eu sei que poderia ser um módulo grande, tá? Ou pelo menos um workshop de mais tempo. Mas se a gente fosse dividir os nossos clientes e a gente pensasse em categorizar eles em, por exemplo, 4 categorias diferentes, o que você mais gosta de categorizar, para ver se a galera agora, depois que você descrever esses perfis, né, desses indivíduos, desses clientes nossos, se eles conseguem identificar, eu quero que eles coloquem no chat depois, poxa, esse aí é o seu João, esse aí é a Dona Maria e tal. Eu queria que você falasse um pouco desses perfis que você gosta de usar para a galera aí, beleza? Tá. Eu só quero comentar uma coisa antes, é o DISC mesmo, o Chico tá falando aí, ô Chico, bem dentro dessa metodologia mesmo, que se chama DISC, que eu vou falar, tá, para vocês aqui hoje. Eu já antecipo aí as perguntas que vocês tiverem, podem fazer, né, que a gente vem respondendo aqui à medida que elas forem surgindo. Mas eu quero dizer uma coisa, depois, Márcio, vou mandar um link para você poder compartilhar com a sua galera, de uma aula que eu fiz. Eu faço algumas aulas no YouTube, eu estou meio parado esses dias que eu estou reformulando os projetos e vou voltar a fazer daqui a um tempo, e em que eu falo de algo que é importante e que eu acho que é anterior a essa questão do DISC, mas que talvez facilite para quem quer ter condição maior de identificar o DISC. Porque é o seguinte, o segredo da comunicação, eu fiz até uma publicação no meu Stories hoje eu achei muito interessante. A ideia, olha só, que está lá no meu Stories, você pode ir lá ver depois. A ideia não é a gente transmitir, a ideia é a gente comunicar. Porque a comunicação pressupõe diálogo, pressupõe eu falar, alguém me entender e me responder. Ou seja, é o que você está dizendo, pressupõe diminuir a setinha. E a comunicação, ela se estabelece como? A comunicação ela se estabelece dentro de uma conexão. Então, a busca que nós estamos aqui é conexão. Então, acho que é interessante entender qual que é o propósito antes de entender quais são os perfis. Então, o propósito é a conexão. Só que para chegar na conexão, eu não vou fazer isso porque isso daria uma aula. E tem lá no YouTube, depois você passa o link para a galera. Mas eu só vou citar os passos. O primeiro ponto para a gente conectar com alguém é a gente suspender o julgamento. Deixar de julgar. Deixar de colocar aquela pessoa pela qual a gente está conversando, se ela está certa, se ela está errada, se eu gosto ou não gosto. Né? Porque sempre quando eu penso eu gosto ou não gosto, eu entro nessa questão, está certo ou está errado, eu já estou começando a projetar o meu perfil de comportamento inconscientemente no comportamento da outra pessoa. Quando eu faço isso, eu fecho a porta. Então eu não consigo ter uma condição nem de perceber qual que é o perfil da pessoa. Né? Então, eu vou citar os passos rapidinho, assim, só para vocês terem uma noção. O primeiro passo é suspender o julgamento. O que é suspender o julgamento? Trocando em miúdos. Não fica analisando se a pessoa está certa, se está errada, se o que ela falou você concorda ou discorda. Suspende esse julgamento e ouve. Ouve a pessoa. Então, suspende o julgamento, ouve. Depois que você ouvir,
você vai começar a conhecer mais aquela pessoa. E quando você começar a conhecer aquela pessoa, começa a gerar uma relação de confiança. E dentro de uma relação de confiança que gera conexão. Vê se faz sentido, mas você acha que algum cliente seu vai te ouvir se não confiar em você? Jamais, cara, jamais. Né? Então, assim, se você, profissional de educação física, se você não consegue ouvir, olha só, ouvir a necessidade do seu cliente, você não vai conseguir gerar nele resultado. Né? E se você não gerar nele resultado, ele não vai conseguir confiar em você. Né? Então, assim, o que eu estou querendo dizer com o que eu estou querendo dizer é o que é o seguinte: primeiro, é importante a gente ter na cabeça uma condição da gente ouvir a pessoa no sentido de perceber qual dos 4 comportamentos que eu vou falar para vocês aqui, qual que você entende que a pessoa se expressa com mais intensidade, para que aí sim você consiga, igual a gente está falando metaforicamente aqui, falar a língua dessa pessoa. Né? Metaforicamente é isso. Né? Então a pergunta do Marzo aqui é assim: quais são os 4 perfis? Né? Nós, pessoas. Eu vou usar. Pode falar. Só te falar uma coisa. Talvez eu tenha me acelerado um pouquinho, você também, porque o Chico que falou é um cara que está há muito tempo estudando essas coisas aqui que a gente vai conversar. E o Chico é meio acelerado. E a maioria da galera não está acostumado nem com DISC, nem entender o que é os 4 perfis comportamentais. Sim. Então, Sim. Por isso que é legal você explicar para a galera o que é os perfis comportamentais. Porque às vezes Show. É o DISC, mas é mais do que o DISC. O DISC é uma forma de eu entender isso. Então, acho que é bem legal essa introdução sua aí. Eu só não vou entrar profundamente, mas eu quero citar da origem, tá? Para que vocês entendam uma lógica disso que fica mais fácil, tá? Existe o comportamento humano, ele é já estudado, há muito tempo. Né? Lá na época dos gregos, na antiguidade era estudado. E naquele período, eles entendiam o comportamento humano pelos elementos da natureza, que é a terra, né, a água, o ar e o fogo. Os 4 elementos eram a representação do comportamento humano por esses elementos. E eu gosto de entender isso daí, e isso depois veio ser chamado de temperamentos, que eu vou falar em seguida. Não vai dar para a gente aprofundar, mas só para a gente ter uma noção. Então, seria como se a gente tiver... E todos nós seres humanos, nós temos a presença de todos esses elementos dentro de nós. E isso não é uma metáfora. Isso é um fato. Se a gente analisar por um ponto, vamos dizer assim, terra. Terra, a gente pode entender os minerais. O nosso corpo, ele tem minerais. Né? Água, 70% do nosso corpo é água. O ar, a gente respira. E o fogo, nós podemos entender até em termos de calor mesmo. Nós somos seres que têm um calor. E cada característica dessa, quando ela tem uma maior predominância de uma dessas características, uma pessoa se comporta mais de um determinado jeito. Então, o que eu quero dizer para todos aqui? Todos nós temos terra, água, ar e fogo dentro de nós. Metaforicamente falando agora. Tá? E cada um de nós tem um desses elementos que é mais dominante. Tá? Até o Márcio colocou a imagem aí. A gente pode entender assim: o azul, nesse caso, vai representar a terra, eu vou explicar por quê. O verde vai representar a água, o amarelo vai representar o ar e o vermelho vai representar o fogo, até pela simbologia das cores. Tá? Então vamos pensar assim. Desculpa, só até dizer uma coisa aqui. Se eu não estiver olhando para você, é que eu tô com outro celular, porque a galera manda para esse número que está aqui em cima algumas perguntinhas. Show! E eu fechei os comentários aqui para a galera poder ver melhor você. Eu tenho uma Beleza. Mandando perguntinha que eu vou anotando aqui. Então, desculpa a falta de educação se eu não estiver olhando para você, que eu estou no celular aqui anotando. Tranquilo. E, inclusive, se alguém tiver alguma pergunta aí do que eu estou falando, você pode me interromper aí e falar, tá? E aí o pessoal vai falando contigo aí também se está fazendo sentido para a gente ir vendo aí como é que tá. Então, a ideia é essa, tá, pessoas? Vamos pensar o seguinte, só para a gente ter uma noção. Quando a gente pensa em terra, nós podemos pensar em o quê? Em segurança, não é assim? A pessoa, quando desce do avião lá, pisa em terra firme, né? Pisa no chão. Então, a pessoa que tem um comportamento mais vinculado à ideia da terra, tem o quê?
um símbolo de segurança. A água. A água é um símbolo de flexibilidade em determinados pontos, né? E também de emoção. A água é um elemento muito vinculado às emoções, né? Então, quando a gente pega a ideia do comportamento pela água, a gente pode pegar a ideia de um comportamento mais estável, um comportamento mais paciente. Pensa, a água, para poder fazer mudança em alguma coisa, são anos e anos passando ali para poder formar o desenho de uma pedra. Então, a água traz uma força de paciência. O ar traz uma força o quê? De flexibilidade, de direção. O vento, né, ele muda de direção com uma facilidade muito grande. Então o vento ele pode trazer essa capacidade de adaptabilidade também, né? Então o vento ele muda a direção com uma determinada frequência. Então a gente pode olhar um comportamento que tem essa característica também. E o fogo é um transformador. Você pode ver, o fogo, tudo que passa pelo fogo transforma, só que é rápido. É rápido. Então a gente pode até pensar assim, a terra seria o contrário do ar e a água o contrário do fogo. Entende? Eu gosto de explicar pelos elementos da natureza, porque a gente já começa a ter uma imagem disso dentro do imaginário de cada um de nós. A gente já começa a entender o comportamento por aí. Tipo assim, essa pessoa é mais terra, pô, é uma pessoa mais segura, né? Tem a pessoa é mais água, é mais emocional, a pessoa é mais ar, se adapta com mais facilidade, tem mais flexibilidade, a pessoa é mais fogo, é um temperamento mais forte. Então esse é o primeiro ponto para a gente poder ilustrar, né? Quem está assistindo aí e quiser ver, diga aí para o Márcio se está fazendo sentido. Então esse é o primeiro ponto, tá? Os gregos falavam isso. Mais à frente um pouco, veio outras pessoas que pegaram essa ideia e desenvolveram pela ideia dos temperamentos. Eu não vou entrar em detalhes, mas os temperamentos têm a ver com líquidos do corpo, né? Coisas que estão presentes no corpo. Sangue, tem a bile negra, só que eu não vou entrar nessa porque não é o mais importante. Eu só vou citar, né? Eu só vou citar os nomes, mas eu vou tocar direto porque isso não vai ser importante para o nosso encontro aqui hoje. Os temperamentos trazem outros nomes para a mesma coisa que eu falei, é a mesma coisa, tá? Então, aonde é a terra é entendido um temperamento melancólico. Aonde a água é entendido um temperamento fleumático. Aonde é o ar é entendido um temperamento sanguíneo. E aonde o fogo é entendido um temperamento colérico. Tá? Não se preocupem com essas nomenclaturas, isso não é importante para a nossa intenção aqui. Só estou trazendo uma coisa histórica para ver aonde que chegou no que se estuda de perfil comportamental hoje. Qual que é a importância de entender os temperamentos? O temperamento é inato, temperamento é hereditário, a pessoa nasce com um determinado temperamento. Seria como se todos nós nascêssemos com terra, água, ar e fogo. Com uma determinada, assim, uma determinada quantidade de cada uma dessas porções e uma com predominância maior. É inato. Só que acontece o seguinte, nos primeiros 7 anos, isso está em formação ainda. Até os 7 anos, você ainda consegue trabalhar em algum nível de constituição disso. Dos 7 até os 16 anos, você consegue equilibrar, assim, consegue sim, trabalhar os temperamentos para que a pessoa consiga expressar com mais equilíbrio. Na hora que dá 16, 17 anos, aquilo se estabelece e você vai gerir essa energia, mas dificilmente vai mudar. Acho que quando a gente fala de temperamentos, isso que é importante destacar, é algo que tem muito a ver com o querer da pessoa, tem muito a ver com a ação e a reação nos ambientes. Então, isso é muito importante para a gente poder caracterizar o que é comportamento. Comportamento é o seu padrão de ação e reação nos ambientes. Ponto. Show. Tá? Até aí tá tranquilo? Até aí tá show de bola. Tá. Vou projetar agora aqui para a galera os nomes modernos que deram para isso, para você comentar. Beleza? Show, legal. Vai ficar pequenininha a minha foto, mas a galera vai conseguir entender melhor agora. Show, muito bom. Então, isso é importante. Então, comportamento não é personalidade, tá, pessoas? Só estou querendo destacar isso. Comportamento não é personalidade. Comportamento é um padrão de ação e reação. Personalidade
tem padrão de sentimento e padrão de pensamento, que são outras coisas. Mas o padrão de ação e reação se estabelece e se mantém, e a gente pode equilibrar. Aí o que acontece? Essa ideia dos gregos que trouxeram os elementos, a ideia também depois que trouxe a questão dos temperamentos, por esses nomes que eu falei, mais à frente vem um cara chamado Marston e traz a ideia do DISC, que é um dos testes de perfil comportamental mais conhecidos do mundo, em que D significa dominância, I significa influência, é em inglês, né, pessoas? O S é de estabilidade e o C é de conformidade. Aí o executor, aí é o seguinte, existe um outro teste, que eu sou consultor dele, que traz a mesma base, mas traz outros nomes, que eu acho que elucida também. Que aonde é o dominante traz a ideia do executor, aonde é o de influência traz a ideia do comunicador, aonde a estabilidade traz a ideia do planejador e aonde a conformidade traz a ideia do analista. Então essas são nomenclaturas que foram trazidas atualmente. O que é importante disso aí que eu vejo? Aonde que as pessoas erram na comunicação? A gente pensa que nós estamos certos. A gente pensa que todo mundo tem que pensar igual a gente. A gente fica projetando no outro que o outro está errado, mas a partir do nosso ponto de vista. Aqui, talvez uma metáfora que possa servir para vocês é o seguinte, pensar, existe um óculos que é vermelho, existe um óculos que é amarelo, existe um óculos que é verde, existe um óculos que é azul. Às vezes você está usando um óculos vermelho achando que todo mundo teria que usar um óculos vermelho. Às vezes você está usando um óculos verde achando que todo mundo teria que usar um óculos verde. Agora, quando a gente reconhece o nosso óculos e começa a perceber que na nossa frente tem pessoas que podem ter óculos diferentes, aí a gente já começa a ter uma condição de entender que a gente pode se portar diferente com pessoas diferentes de nós. Porque se a gente fosse pegar umas assim, por porcentagem, se a gente for conversar só com pessoas que têm o mesmo óculos que a gente só vai atender 25% das pessoas. Com certeza. E principalmente falando de atendimento, como você está dizendo, né, cara? Ó, vou colocar, por exemplo, aqui o primeiro que você vai colocar lá, por causa que é o meu perfil, né? Eu sou muito executor. Aí você imagina, cara, que você vai atender um cara que é executor, que ele é empresário, o cara tá com 10 projetos ao mesmo tempo, e você começa a falar para ele que é muito importante relaxamento, reiki, pedras e tal. O cara diz, não, velho, eu vim aqui para treinar com você, porque daqui a meia hora eu tenho outra história. Deixe de onda. Então, é isso aí. Então você tem que saber, né? E agora quando você colocar, é muito importante, até vou abrir o chat agora aqui para a galera, quando você for descrevendo, é importante eles entenderem que existe formas de você falar com um cara que é pilhado, né? Isso aí. Né? Do que uma pessoa que é totalmente não. Que ele é comunicador, que ele vai lá e gosta de conversar, e portanto isso é algo que é relevante e tem peso para ele na hora de ele ver o mundo com esses óculos. Então, exatamente. O que a gente está falando aqui é que o personal trainer tem que colocar um certo óculos para um indivíduo com outro em momentos diferentes, né? Então, tô abrindo os comentários aqui, mas tu toca o barco aí. Muito bom isso que você está dizendo, porque é exatamente isso. Vamos pensar o seguinte, o que é o executor? A palavra já traz, é o que executa. Então, se a gente pega pelo outro nome de dominante, é o que gosta de dominar. Então, o que acontece? O cara que é executor, quem se identificar com o que eu estou falando, gente, fala eu. Tá? Quem se identificar com o perfil que eu estou falando na hora, fala eu. Porque a ideia é essa, é você olhar para você primeiro. E não é para julgar os outros, é só para você ter uma percepção maior, para você se conectar. Gente, o executor é o seguinte, faca na caveira, é o meu mais forte também. Apesar de eu ter mais equilibrado hoje, é o meu mais forte. Quando eu entro numa loja, eu já sei o que eu quero, pessoas. Eu não entro numa loja para ficar olhando. Eu entro na loja, eu já sei, já vou na parada, eu já compro, eu já sei o que eu quero. Então, quando o executor te procurar, outra coisa, o executor, ele vai querer saber o seguinte, você tem mais resultado do que ele? Porque se o executor ele se conecta com pessoas, sejam que ele vai comprar o serviço ou não, pelo resultado que a pessoa tem. Porque o executor ele não se acha, ele tem certeza. Ele é autoconfiante, ele é uma pessoa que tem autoconfiança e que tem, assim, vai para cima. E o foco não é pessoas, o foco é resultado. O foco é alcançar o que quer. Então a palavra-chave dele, resultado, ele é direto, ele é decisivo.
Então, se você ficar explicando demais, você vai perder ele. Ele não quer que você explique todos os músculos que vão ser trabalhados. Ele quer que você ele quer o resultado. Ele quer que você vai dar uma coisa mais diretiva. Só o essencial. Trocando em miúdo, fala pouco. Se você tiver com o executor, fala só o que realmente vai conduzir ele para o resultado. Né? Qual que é a necessidade dele? É domínio da situação. Ele quer estar no domínio da situação ali. Né? Então, e o que significa? Dar liberdade de agir. Se você chegar para o executor, você tem que fazer isso, você tem que comprar isso, é você mostrar para ele o que vai dar resultado e ele que vai escolher, de certa forma. Eu estou falando aqui, Márcio, de uma forma aberta, tá? Eu não estou falando exatamente do exercício físico, que não é a minha área. Mas assim, é de você não encaixotar o cara. Mas eu posso complementar, cara, para você aí, né? Porque é uma área que eu estudo bastante tempo também. Quando eu estou com o executor, cara, eu tenho que deixar ele tomar algumas decisões. Isso aí. Desde que não me atrapalhe o meu objetivo. Cara, o que você acha de a gente trocar isso aqui da academia de cá para cá? Ele vai te dizer, não, aqui é melhor porque a luz e tal, e não mudou nada, cara. Eu vou fazer uma flexão do solo com ele. Mas isso aí. Mas ele se sente bem nessa situação aí com a gente. Isso. Tá? É isso aí. É exatamente isso. Então, assim, trocando em miúdo, você quer comunicar com o executor? Ele não está interessado em ser seu amiguinho. Ele está interessado no resultado, ele não quer falar demais, ele não quer explicar toda a explicação direitinho, ele quer o resultado e ele quer sentir que ele que está no comando. Ele quer sentir que ele que está liderando a parada. Então, faz ele sentir que ele está liderando, que ele está guiando o processo dele e você vai dando suporte. Essa é uma ideia. A gente poderia falar muito aqui, eu vi que algumas pessoas falaram eu aqui, outras pessoas falam que eu sou fogo. A gente poderia falar muito, pessoas, mas aqui é só para dar uma visão geral, até porque a gente não vai ter tempo para isso. Né? Mas vocês vão dizendo aí se faz sentido. Né? Eu quero trabalhar com vocês por opostos, porque vai ficar mais fácil. Então o que acontece, gente? O executor, ele é desse jeito. Só que tem um perfil que é oposto a ele. E o perfil que mais irrita o executor é o próximo. Passa aí, por favor. O planejador. O executor, ele é um perfil realista. Ele é um perfil realista. Não só por ele ser mais realista, como também é um perfil que realiza, ele pega e faz. O planejador é um perfil mais sonhador. É aquele perfil que demora, mas ele precisa de mais tempo para tomar decisão. É aquele perfil, né, que já tem assim, mas será que eu vou? Será que eu vou agora? Mas será que eu começo hoje? Será que eu começo amanhã? Eu não sei. Se você dá duas opções para ele, ele fica assim, eu não sei se eu quero malhar a perna hoje. Eu não sei se eu malho o braço, eu estou em dúvida. Ele é mais indeciso. Né? Então ele é um perfil, mas assim, ele tem a parte dele que é maravilhosa, que ele é paciente, ele gosta de rotina, ele gosta de estabilidade, e ele tem um tempo mais lento. O executor é muito rápido, o planejador ele é lento. O executor, estou dizendo de mim, o meu irmão, eu sinto que o meu irmão tem um planejador forte. Um tempo atrás, eu era daqueles que entrava na locadora para passar fim de semana em Belo Horizonte na casa do meu pai. Meu pai escolhe um filme. Eu pegava um, botava debaixo do braço e ficava esperando meu irmão. O meu irmão ficava meia hora com 3, ficava sem saber qual que ele ia levar para casa. Né? Então é um perfil mais lento. E isso é maravilhoso, tem vários pontos positivos. Mas, por exemplo, para comunicar com esse perfil, você já tem que adotar um outro tempo. É um perfil, por exemplo, que mais tem facilidade de ouvir. É o perfil que mais tem facilidade de ouvir. Sabe aqueles conselheiros que tem na faculdade, na escola, que quando você toma um pé na bunda, tem sempre alguém que vai escutar você chorando as pitangas e que ouve tudo que você tem para falar? Geralmente é o planejador. Só que do mesmo jeito que ele gosta de ouvir, tem capacidade de ouvir, ele também gosta de ser ouvido. Então, por exemplo, fala eu aí, quem passou por isso aí. Alguém tem algum aluno que às vezes atrasa e faz questão de explicar detalhe por detalhe por que atrasou? Fala eu aí, quem tem aluno assim. Sabe aquele, professor, me desculpa. O cara chegou assim 10 minutos atrasado, assim, sabe o que aconteceu? Aconteceu, ele conta, ele gasta mais 10 minutos para contar que a mãe dele perdeu a chave, ele foi ajudar a mãe dele a achar a chave, aí depois tinha muito tempo. Ele vai explicar com Por quê? Porque ele realmente se importa com o professor.
Só que às vezes o professor não, é um executor, não está nem querendo ouvir aquilo, mas ele tem aquela necessidade de falar. Então, se você vai e corta, você corta a relação com ele, porque ele é um perfil que tem essa conexão próxima. Não é com todo mundo, é com poucas pessoas, né? Então, por exemplo, qual que é a principal necessidade desse perfil? É de associar, é de sentir parte. O executor, ele gosta de estar sozinho, ele resolve sozinho. O planejador não, já é um perfil que ele gosta de fazer parte, ele gosta de seguir. O planejador é aquele o seguinte, se for para ele ficar sozinho, ele não faz nada. Ele fica vendo sessão da tarde. Mas se alguém fala que quer fazer alguma coisa, ele quer ir porque ele quer ir com a pessoa. Ele se associa ao plano das outras pessoas. Né? Isso é muito legal, ele é o fiel escudeiro. Né? Então ele não gosta de mudança muito frequente, ele não gosta de impaciência. Então ele fala, vamos muito rápido, vamos. Se ficar pressionando ele, senta pressionado, sabe o que ele faz? Ele não fala nada, ele vai embora, não fala nada com você e não volta. Ele não vai brigar com você, ele não vai discutir com você, ele vai magoar, vai ficar quieto e vai sumir. Entende? Então, é um perfil que já precisa de mais jeito, mais conexão. Né? Então, para você poder incentivar ele, inclusive, você tem que... Pô, mano, você tá mandando bem, cara. Olha, você tá gostando de ver seu resultado. Por quê? Se o executor ele é mais autoconfiante, o planejador ele é mais prudente, ele não tem essa confiança tão latente igual o executor. Então, às vezes, você como treinador desse cara, você transmite essa confiança para ele, aí ele vai se conectar mais com você. Aí ele vai ficar teu fã, fiel escudeiro, vai falar bem de você e vai se conectar muito com você. Fausto, tem uma coisa na nossa área que a gente chama de periodização, que é colocar o planejamento das minhas sessões em períodos. Tem um perfil, cara, que você precisa mostrar para ele qual é o seu plano para ele até o Natal. Cara, olha só, faltam 12 semanas, a gente vai treinar isso aqui e tal. E ele valoriza muito isso, cara, de você, porque ele entende, ó, esse cara se preocupa comigo, porque afinal a gente gosta de pessoas que são igual. Isso é uma regra imutável de qualquer linha que a gente for, né? Então esse cara se sente identificado, ele conecta muito quando você mostra o seu planejamento e tudo para ele. Ao contrário do executor, ele não, cara, vamos puxar peso aqui, isso aí é contigo. Tu planeja e eu faço. Isso aí. E às vezes eu vejo a galera falando, não, aluno não quer saber de periodização. Depende do aluno, depende do perfil. Tem Depende do aluno que sim quer saber o que você está fazendo para ele e você ganha créditos com ele se você levar para ele impresso, bonitinho, com os gráficos, ó, daqui nós vamos para cá e tal. Então isso é importante, é uma informação muito bom para a galera. Eu te falo a verdade, o nome planejador eu não gosto muito. Eu prefiro o nome estabilidade para esse perfil. Porque o planejador faz com que as pessoas confundam o planejador com o analista. Quem mais gosta de planejamento é o analista. Só que de uma coisa que você falou do planejador que eu concordo é o seguinte, ele gosta de saber qual a rotina que ele vai ter. É porque ele sabe a rotina da estabilidade. Isso, exatamente. Mas ele vai gostar de saber mais da rotina, do tempo de treino e quando que vão acontecer as mudanças e de preferência as mudanças serem pequenas. Né? Porque ele não gosta tanto de mudanças drásticas. Né? Mas é isso mesmo. E ele vai ter necessidade de saber, mas com quanto tempo, como é que vai ser, que horas, qual que é a melhor hora. E ele vai se adequar, cara. Esse perfil, ele vai ter facilidade de colocar isso na agenda dele e seguir, cara. Entendeu? E seguir. O executor ele vai seguir porque o foco dele é no resultado. O foco do executor é ficar lá do jeito que ele quer. Então isso que move ele continuar fazendo. O planejador já é aquela rotina. Ele já é mais o cara que curte o processo. O executor ele quer o resultado. Às vezes o processo ele pudesse comprar e pular, ele pulava. O planejador não, ele já gosta daquele processo, daquilo que está dentro da vida dele no dia a dia. Né? Mas como eu sou executor, eu tenho que te falar, vamos pro próximo, porque senão a gente vamos pro próximo. É isso aí. Tempo aqui. E o comunicador, aí é o seguinte, como é que é? Então, o executor, eu não vou entrar em muitas minúcias não, porque não vai dar tempo. O executor é contrário do planejador. Vamos pro comunicador. O comunicador é o seguinte, o executor, ele vai focar o quê? Em ter um treinador foda. Tanto faz se é amigo ou não. Entendeu? O planejador, ele vai se conectar, vai ser amigo ele vai ser amigo ali do treinador. O comunicador,
ele gosta, ele é um perfil que você vai conectar com ele conversando, ele é falador. Ele gosta de falar de tudo um pouco. E ele é um cara que você vai estar falando de treino, ele vai falar de Fórmula 1. Aí quando você começa a falar de Fórmula 1, ele vai falar de futebol. Ele é um cara que ele pula de assunto muito rápido. E ele não gosta de rotina. Então, pegando um pouco a carona da questão do treino, se você quer montar um bom treino para um comunicador, o mais dinâmico possível, com mais novidade possível. Se você puder botar um treino que tenha bastante novidade, que cada dia uma coisa diferente, ele vai te amar. Porque ele gosta de mudança o tempo todo, ele é um perfil gente boa. O planejador, ele é seu amigo com profundidade. O comunicador, ele é um amigo mais superficial. Ele se conecta muito bem, ele fala muito bem, ele se move muito bem no ambiente, mas assim, ele conversa com todo mundo. Entendeu? Ele vai estar conversando com você, ele vai estar conversando com as pessoas do lado, entendeu? E ele vai ter um problema até de foco. Você quer falar alguma coisa? Quero, cara, porque tem uma coisa muito legal que os professores têm que saber de tu ter um aluno comunicador. Cara, quanto mais aluno comunicador você tiver e você traçar ele bem, é a melhor publicidade que existe. Porque esse cara do planeta. Do planeta, cara. Ele vai contar para todo mundo, pô, ó, o meu treinador, o cara é foda, velho. O cara varia treino, o cara fez especialização não sei aonde, o cara publica e tal. Ele faz propaganda, cara, de quem ele gosta. Então, se você conectar com um aluno comunicador, você tá numa sorte danada, porque na cidade o cara vai falar de você. Não, e provavelmente ele é aquele que vai levar o celular nos treinos, vai ficar tirando foto dele, tirando foto com você como personal dele, eu e meu personal. Ele é o cara das relações públicas, né? Então ele é um cara fácil de relacionar, ele gosta de papo, ele não vai querer conversar só de todas as minúcias de músculo, como é que... Ele quer conversar de tudo, ele quer trocar ideia do que está acontecendo, do que ele está vivendo, né? E ele é o seguinte, ele é um perfil que para ele conseguir resultado é bom se acompanhar de perto. E o comunicador, ele vai se relacionar com você por ele ser seu brother. Ele tem que ter uma relação, vamos dizer assim, afetiva, no sentido, ele tem que gostar de você mesmo, ele tem que ser seu colega, seu amigo, de trocar uma ideia, de trocar uma mensagem, entendeu? Aí ele vai se conectar com você por essa relação afetiva. E ele é o cara que mais tem facilidade de procrastinar. Ele é o cara que tem mais facilidade de, às vezes, não dar continuidade ao que ele começou. Por isso que talvez para o comunicador, o melhor jeito de você conseguir um bom resultado dele é você realmente, vem no treino. O cara não foi no treino um dia, manda mensagem pro cara. Fala, mano, vem cá, senti falta sua aqui hoje, vem cá, vamos trocar uma ideia. Sabe, você alimentar ele ali, né, para ele continuar seguindo contigo, para ele conseguir os resultados que quer. Eu vejo que essa comunicação com o comunicador no sentido do cliente para malhação é realmente variar treino. A comunicação é muito do que você entrega também, né? É você entregar uma coisa que tenha a ver com ele, né? Tá vendo? Olha, ele não gosta muito de rotina, ele não gosta de detalhe e ele gosta de ser prestigiado. Então, se você quiser conectar bem com ele, fala, mano, meu irmão, você tá legal, você tá mandando bem. Claro que você não vai falar mentira, mas o cara seguindo o treino, que você tá mandando muito bem, cara. Olha, você continua assim que você vai mandar bem. Ele gosta de ser reconhecido. O comunicador, geralmente, é aquele cara que gosta de liderar o grupo, né? Ele gosta de estar à frente assim, para organizar as coisas em grupo. Se você tiver, por exemplo, fizer uma excursão com seus alunos, provavelmente vai ser um comunicador que vai pedir para organizar a parada. É verdade. Né? Então, assim, e o oposto dele, cara? Qual aluno que é o oposto dele? Então, o oposto dele é o analista, né? Que vou pegar até a carona do que você falou da programação. O analista, ele é o cara que quando ele chegar para conversar com você, ele já olhou o seu LinkedIn. Se você tiver um Lattes, ele já vai ter lido o seu Lattes, entendeu? Ele já vai saber aonde que você fez as paradas. Ele vai entrar na academia que você vai, não sei como é que é. O personal não necessariamente trabalha na academia, né? Mas, enfim, ele vai saber a seu respeito. E se ele não souber, ele vai querer saber. Aonde que você formou, o tempo que você trabalha. Ele vai querer saber, você está me passando esse exercício, por quê? Qual que vai ser o efeito desse exercício? Ele vai querer saber detalhes, ele vai querer saber ele vai querer saber informações mais profundas. Eu costumo dizer, Márcio, que o comunicador,
ele é o rei do pedacinho. Isso é bom, não estou falando mal, não. Ele é um generalista. O comunicador, ele sabe um pouco de muita coisa. O analista é o contrário, ele sabe muito de pouca coisa. Então, o que ele falar, ele vai falar com profundidade. Então, vocês devem ter colegas de vocês, assim, por exemplo, profissionais, que são aqueles caras que cita trabalho, detalhista, a Andréa falando, detalhista. Ele vai saber trabalho. Se você conversar com um profissional que seja analista, ele vai falar, olha, eu faço assim, mas tenho assim também, assim tem esse autor que fala, que já tem esse, eu prefiro esse por causa disso. Então ele vai ser um aluno que ele vai ter critério, ele vai querer entender por que você vai fazer aquele treino, quanto tempo vai demorar, por que é pouca repetição, por que é muita repetição. Então é um tipo do cara que você explicar detalhes para ele, ele vai ficar teu fã, ele vai sentir segurança em você, ele vai ver que você sabe. E para ele isso é importante. E ele é um cara que é diligente. O analista é início, meio e fim. Se você pega, por exemplo, um personal que tem uma condição financeira boa, né, e que você vai trabalhar, ele vai comprar o equipamento adequado, o tênis adequado, a meia adequado, o short adequado. Ele é um cara que vai ter exatidão, ele é correto. O que ele falar com você, ele vai cumprir. Né? Então, e ele é um cara assim, mais formal também. Ele não vai ser aquele cara daquela ligação que você vai ter assim, e aí, brother, beleza? Como é que... Não, ele é um cara realmente mais sério, geralmente, tá, gente? Porque eu gosto de dizer o seguinte, que eu acho que vale a pena destacar, mas é o seguinte, todos nós somos os 4. Nós temos uma predominância em um deles. É isso. Entendeu? Porque eu, por exemplo, eu tenho muito forte em mim o executor, o comunicador. Hoje eu dei uma equilibrada, mas o que mais está na frente para mim é executor e comunicador. Mas hoje o meu analista está muito forte também. Isso varia ao longo da vida, tem várias questões que não cabe a gente falar aqui. A ideia, eu até quero saber se valeu para vocês aí, se deu, vocês conseguiram identificar, se esclareceu e se vocês têm alguma dúvida. Mas a intenção que tem aqui é vocês entenderem, a gente pode entender que existem 4 perfis, tá? Pelo menos aí, que vão facilitar que a gente consiga se conectar melhor, para a gente falar a língua da pessoa, né? E a gente se adaptar a isso. E o comunicador é um dos que tem mais facilidade de adaptar o discurso, né? Isso em si é um talento do comunicador. Show de bola. Cara, eu vou fazer uma explicaçãozinha aqui, porque o Márcio, de Floripa, ele me mandou uma mensagem que talvez possa explicar 2 conceitos e já passo para você. Porque ele é dono de uma academia. Ele falou, professor, legal, mas eu não tenho só cliente. E aí, cara, assim, ó, junto com a outra pergunta, que me falaram aqui, professor, mas qual que é melhor? Não tem melhor. Não tem melhor. E veja o exemplo que eu vou dar para o Márcio aqui. Ele tem uma academia. Você imagina você pegar a sua secretária da academia e você pegar uma analista ou um planejador e colocar como secretária. Ferrou, velho. Ela não gosta de falar. Agora, se você ali colocar um comunicador, beleza. Show de bola. Agora, imagina que as finanças da tua academia, quem faz o Excel, quem controla, você, em vez de colocar alguém lá com um perfil planejador, você coloca um comunicador. Brother, é dado plotado errado, é planilha salva contrária, porque o cara não tem o perfil para isso. Então, comunicador não está ali. Aí você vai pede para alguém fazer o planejamento da sua academia. Você quer alguém que diz, olha, você vai ficar aqui, vai botar o pessoal para funcionar, você vai fazer formação com os meus alunos e tal, você precisa de alguém mais executor. Aí você vai ali e você coloca um analista. No próximo ano, ele está desenhando para você o plano de formação da academia e passou um ano e não começou ainda. Então, nesse exemplo da academia que o Márcio me perguntou aqui, fica claro que não tem melhor. Tem predominâncias, que eu sei que não é fácil, alguém perguntou, já vou passar a palavra para te explicar por que precisa mais tempo para a gente entender essas predominâncias. Mas esse exemplo que eu coloquei para a galera aqui da academia, o exemplo do Márcio, você vê como não só é importante para o cliente para se comunicar, mas também se você pensar em você empreender no mundo no fitness, você colocar cada um no seu lugar, também é importante isso no contexto da academia, do fitness, dos estúdios de pilates e isso, tá? Galera, vou abrir o chat aqui
vocês me digam se essa explicação ajudou e alguma pergunta que tenha ficado também aí sobre isso. Tá? É muito bom. Muito bom isso que você está dizendo, que é legal. Pontos que eu vejo, tá, pessoas? Observa dentro da possibilidade, primeiro de você fazer aquelas coisas que realmente que você queira e que tenha a ver com você. Né? Isso é um primeiro ponto. Né? Você vai contratar alguém, o que eu falo, o que eu digo? Cara, faz o teste primeiro na pessoa. Tem um teste top que você pode fazer que é, de certa forma, barato para o custo-benefício que pode trazer. Faz o teste nos seus candidatos aí para você colocar as pessoas certas nos lugares certos. Né? Mas um ponto que eu acho que as pessoas falam um pouco isso que eu vou falar, tá, Mazo? É importante equilibrar, porque eu tenho um executor forte, mas pelo conhecimento que eu venho desenvolvendo, hoje eu venho me equilibrando. Hoje, por exemplo, eu tenho mais ou menos, vamos pensar que cada um é 25%, né? Se ele fosse o equilíbrio perfeito, de 100%, é você ter 25% em cada um. Né? Isso é impossível, porque equilíbrio total é morte. Né? Mas é uma boa ideia você ter acesso a todos. Porque se você é um dono da academia, se você não souber nada de analista, você está fudido, mano. Porque assim, como é que você vai fazer para você regular suas finanças? Então, mesmo que você tenha alguém que te auxilie, é bom você ter algum nível de acesso a isso. Então, equilibrar os perfis também é algo importante. E nós podemos desenvolver pessoas. Porque, às vezes, você tem um treinador na sua academia, falando quem tem academia, que o cara é um broncobil, cara. O cara é um executor, faca na caveira, que ninguém dá conta de trabalhar com o cara. Então você vai lá e auxilia o cara ter uma maleabilidade melhor, sem deixar de ser quem ele é, sem deixar de ter a predominância, mas com equilíbrio. Tá? Aí, até a André falou 25%, a gente não precisa nem ter isso como meta, né? Pode pensar assim, ter uma determinada quantidade que quando você precisa, você usa. Igual eu falo assim, Marcos, quando eu estou em treinamento, eu uso muito meu planejador. Porque o professor é o planejador. O professor ele tem paciência. Eu explico 10 vezes se precisar. Eu explico 1, 2, até a pessoa entender. Porque assim, na turma eu tenho executor, eu tenho comunicador, eu tenho analista e eu tenho planejador. Então, assim, o professor ele precisa se adequar à necessidade da turma. A ideia que eu deixo aqui para todos nós é essa. Procura se conhecer melhor e se equilibrar, sem deixar de ser quem você é. Essa que é assim, a linha que eu penso hoje, sabe? Parceiro, a gente tem 3 minutinhos aqui, tu sabe que o Instagram é implacável e derruba a gente, né? Fala pra galera aqui, cara, faz o teu merchan aí, em menos de 1 minuto, eu acho, assim, ó. Quem quiser aprofundar mais nesse assunto, quem quiser entender um pouquinho mais, pode mandar direct para você, pode contatar. Pode. Você tem um curso proximamente agora, um workshop sobre isso, né? Fala pra galera. Tenho, ó. Gente, seguinte, esse assunto é um dos que eu mais gosto de estudar, tá? E até eu vou fazer um workshop no sábado da semana que vem, né? Sábado da semana que vem, dia 8, aí tá até aí a arte, e em que eu vou falar de autogestão. O que é autogestão? É a gente conseguir se gerir, é gerir as nossas energias, nossas emoções. Nossos padrões emocionais têm muito a ver com os nossos comportamentos a partir de uma compreensão mais profunda dos perfis comportamentais, tendo a ideia até pelos temperamentos. Então vão ser 4 horas, né? Vou explicar, vai ter conteúdo legal para vocês poderem levar para casa depois, em PDF. Vai ter espaço para poder tirar dúvida. Eu vou literalmente, praticamente desenhar para as pessoas poderem entender, se entender melhor, e a partir disso poder entender outras pessoas melhor também. Tá no valor super acessível, é na plataforma Simpla que o Mazo pode passar o link para vocês. Dá para dividir, é R$ 49,00, né? Dá para dividir isso no cartão. Então, assim, para quem quer entender mais profundamente, é uma senhora oportunidade. E uma coisa que eu nem tinha falado com você ainda, Mazo, eu vou sortear para quem fizer o curso um perfil comportamental para ser feito uma sessão comigo de perfil comportamental, para fazer um teste mesmo, que tem validade científica, para dar para quem fizer. As pessoas que fizerem vai ter um sorteio lá, que no final vai saber quem ganhou, e eu vou marcar aí para fazer com alguém. Show de bola, cara. E deixar bem claro para todo mundo que fizer o curso com você que ele vai aprender a avaliar isso, né? Que é a forma que você ensina. Isso aí também é muito legal. Galera, alguém me lembrou aqui, olha só, eu tinha esquecido
de passar a senha do PDF para vocês, tá? Família 88, beleza? Família 88. Você vai lá no Telegram e vai estar o PDF lá. Já tá, na verdade, o PDF lá. Família 88, tá? Com todo esse material que a gente utilizou para vocês aqui. Galera, queria agradecer demais a vocês, tá? Esse encontro nosso. Agradecer muito ao professor Fausto aí, com toda a experiência dele em comunicação. A gente vai ter várias lives na próxima semana, tá? Eu queria fazer aí deixar para vocês que essa semana foi muito de trabalho à universidade, mas na próxima semana vai ter muitas. E como eu sempre digo para vocês, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês e poder aprender. Parceiro, obrigado de coração, gratidão aí pela sua presença. Gratidão a todos aí. Fiquei muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar aqui,